Olá, seja bem-vindo a este programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Sou o pastor Edson de Faria e quero saudar você com a doce graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a estar nos visitando e participando dos nossos cultos de adoração ao nosso Deus eterno. Eu quero dividir com você o que o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração enquanto eu estava lendo a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 9, quando ele enfatiza que a permanência no Evangelho é uma característica do cristão. E este texto registra o seguinte, capítulo 1, versos 6 a 9, que diz na minha versão o seguinte: Admiro-te que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes tenho pregado, o que pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nós vemos aqui que ele colocou alguns argumentos, né? E eu quero então falar mais ou menos 5 pontos sobre esses argumentos. O primeiro deles é que nós fomos chamados pela graça. No versículo 6, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Os crentes da Galácia estavam sendo enganados por falsos mestres, deixando o verdadeiro evangelho que ele, Paulo, havia ensinado. Cuidado que precisamos ter também hoje. O segundo argumento é que não há outro evangelho, no versículo 7, que na realidade não é o evangelho, que disse no final. Paulo se refere àqueles que perverteram ou pervertem o evangelho. Perverter aqui quer dizer mudar o evangelho, quando o homem quer colocar as suas vontades ao invés daquela que Jesus Cristo ensinou. Terceiro argumento é que nem mesmo uma pregação angelical foi autorizada. Nós lemos no versículo 8. Ainda que um anjo pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Paulo está querendo dizer que o evangelho foi revelado especialmente da parte de Deus. Por isso, não era aceitável qualquer outra revelação dada que deveria ser adotada ou acrescentada. Em Apocalipse está registrado que ai daquele que aumentar ou tirar um tio da sua palavra. O quarto argumento é que qualquer mensagem diferente não tem a bênção de Deus. Ainda no versículo 8. Se deve ser amaldiçoado, é porque a bênção de Deus não está ali. O evangelho misturado com doutrinas de homens deixa de ser evangelho de Cristo. Portanto, não traz a bênção de Deus, mas maldição. Quinto argumento é que os que pregam uma mensagem diferente são amaldiçoados. Versículo 9. Se alguém anuncia um evangelho diferente, seja
amaldiçoado. Paulo está repetindo aqui o que ele registrou no versículo 8. Evangelho misturado com legalismo, ocultismo ou com qualquer outra doutrina ou tradição humana deve ser considerado maldito. O meu desejo é que você creia do mais profundo do seu coração no verdadeiro Evangelho e nele persevere, permaneça, não se deixando influenciar por líderes enganadores que querem perverter o verdadeiro Evangelho. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo programa, querendo assim Deus.